O ser humano, ele tem uma capacidade incrível. Ele consegue viver o passado, viver o presente, viver o futuro, tudo isso ao mesmo tempo e sem sair do lugar. Você não precisa ir para um local para imaginar alguma coisa. Você pode criar isso tudo na sua cabeça. E é incrível que tem momentos, eu tenho certeza que aconteceu já na sua vida, várias vezes provavelmente, de você pensar em alguma coisa e ir tão profundo naquilo que você esquece até onde você está. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu pensar tanto em alguma coisa que a pessoa tocou em mim, eita, aí eu, opa, eu estava viajando aqui, estava pensando em outra coisa. Você entrou numa forma tão profunda naquele pensamento que virou a realidade e você esqueceu do que estava vivendo agora. Ver como a nossa mente é poderosa. A gente vai conversar muito sobre isso aqui, sobre você colocar o foco no lugar certo, para que você internalize isso na sua mente e se torne realidade. Você pensar de uma forma tão profunda que não importa o presente que você esteja vivendo, você vai vivenciar isso de uma forma tão palpável que vai se tornar a realidade. Porque é isso que acontece quando a gente pensa de forma profunda. Então já pega a tua garrafa de água aí. Eu vou até tomar aqui. Meu Deus do céu, água é muito bom. Eu separei alguns tópicos aqui com estratégias de guerra. O perigo da guerra imaginária. Seu maior inimigo é a sua mente. Você já entendeu que a gente consegue ir de um local para outro sem sair do local? Tudo isso na nossa mente. Então, isso também é muito perigoso, porque você muitas vezes se distrai tanto que a distração se torna o teu cotidiano. A distração se torna a tua realidade. Uma coisa que eu gosto de falar muito é: a forma como eu faço qualquer coisa é a forma como eu faço tudo. Então, se você costuma se distrair, você vai se distrair com tudo. Se você é uma pessoa que costuma se distrair, você vai se distrair com tudo. E se a nossa mente, ela entra em estado profundo em tudo, o que é que sua mente vai entender? Opa, a distração tem que ser o principal pensamento aqui. E se o principal pensamento está ali, ele vai entrar de forma profunda naquela distração. Então, se você se distrair muito com coisas, é bem provável que com várias coisas você vai se distrair também. Parece meio louco isso aqui, mas eu vou deixar bem mastigadinho para você. A forma como eu faço qualquer coisa é a forma como eu faço tudo. Então, se eu me distraio com uma coisa, eu vou me distrair com outras coisas. Deu para entender aqui? E falando disso, de guerra imaginária, quando você entra em pensamentos profundos de distração, você também começa a ver coisas que nem existem. Quantas coisas você nem viveu ainda e você já tem medo. Nem aconteceu e você já tem medo. Porque a sua mente, quando ela entra em estado profundo, ela começa a buscar alternativas. Profundidade, ela te dá alternativas. Quando você entra em pensamento profundo em coisas positivas, você encontra alternativas. Quando você entra em pensamento profundo em coisas negativas, você encontra alternativas. Mais alternativas negativas faz você ter medo. Entendeu? Se você entra em pensamentos profundos negativos, você vai encontrar alternativas. Quanto mais alternativas negativas você tem, mais monstros vão nascer. E se tem mais monstros, é mais fácil de você se dar mal. Por isso que sua mente faz o quê? Opa, vamos fazer isso não. Por isso, cuidado com essa guerra imaginária. Quanto mais você se distrai, você vai entrar em pensamento profundo naquilo ali, mais profundidade, mais alternativas você vai encontrar. Com mais alternativas negativas, mais medo você vai ter. Tá conseguindo entender agora? Mas como todo lado negativo tem um lado positivo, e se a gente modelar? Foi isso que eu pensei. E se a gente modelar? Se profundidade negativa dá alternativas negativas, e se eu entrar em profundidade positiva, eu vou encontrar o quê? Alternativas positivas. Então, se alternativas negativas criam monstros,
negativos, pensamento profundo positivo vai me dar alternativas positivas que vai criar monstros que vão me ajudar, monstros positivos, alternativas positivas. Quanto mais alternativas positivas eu tenho, mais entusiasmo eu vou ter para fazer aquela tarefa. Acredito que você está começando a entender aqui, eu estou exemplificando bastante, é por isso que eu falei, pega a tua garrafa de água e quanto mais eu falo de água, mais eu bebo. Porque essa questão da mentalidade é muito louco, porque a nossa mente ela sempre entra em profundidade e ela aprende muito rápido. E quanto mais profundo você entra em algo, mais você encontra coisas que você nunca encontrou. É tipo o mar. O mar não é totalmente explorado, mas quanto mais se explora, mais percebe que existem coisas lá embaixo. Agora eu quero que você entenda que mar você quer explorar o negativo ou o positivo. Se você for explorar muito o mar negativo, você vai encontrar possibilidades negativas, você vai encontrar alternativas negativas e a chance da alternativa negativa te entristecer é muito grande. Por isso, para bater aqui, por isso eu te aconselho a se aprofundar em pensamentos positivos, que você vai encontrar alternativas positivas. E quanto mais alternativas positivas você encontra, mais entusiasmo você tem para fazer aquela tarefa. E a segunda coisa que eu coloquei aqui, a batalha contra fantasmas. A gente já entendeu que quanto mais a gente se aprofunda, mais alternativas a gente vai encontrar. Por isso, tome cuidado com a sua profundidade. Se for negativa, se a distração for negativa, você vai encontrar muitas alternativas para te entristecer. Você sabe que quanto mais você foca em algo, mais aquilo cresce. Eu te pergunto agora, onde é que está teu foco? Você está focando no passado? Você está focando no futuro? Saiba que se você não souber canalizar isso de uma boa forma, você vai criar coisas que nem existem. Que nem eu falei aqui, fantasmas que nem existem. Você está criando coisas que nem era para ser criada, porque teu foco está no passado e teu foco está no futuro de forma errada. Muitas pessoas falam: "Não foque no passado e não foque no futuro". Eu falo que tem coisas no passado que você pode trazer para o seu presente. Tem coisas para o seu futuro que você pode trazer para o seu presente. Mas Cláudio nem viveu o futuro. Esse é o bom do ser humano. Ele não viveu o futuro, mas ele consegue imaginar. É por isso que tem um lado negativo também. A gente pode criar coisas que nem existem de forma negativa, mas você pode criar monstros positivos. Você pode criar monstros que vão te ajudar, te beneficiar muito. E existe isso. Existem monstros que vão te ajudar, que vão fazer você alavancar seus resultados. E monstros que eu falo é pensamentos muito fora da curva, pensamentos que vão te dar uma energia incrível. Se o pensamento negativo ele tem poder de sugar a sua energia, o pensamento positivo ele tem poder de te dar um gerador infinito de energia. Por isso que dá para você pensar no futuro e dá para você pensar no passado e extrair boas coisas disso tudo. Por isso, tome muito cuidado com a sua mente. Ela tem muito poder, mas você tem que aprender a focar nas coisas certas e aprender a se distrair. Aprenda a se distrair. Parece meio louco isso, mas tem momentos que você precisa ir além. Tem momentos que você precisa, espera aí, vou viver a vida dos meus sonhos na minha cabeça e começar a imaginar situações, começar a imaginar seus passos, começar a imaginar passos que seu eu futuro nem deu ainda. E você pode fazer isso. E por que eu falo distração? Tem momentos que você precisa se distrair, tem momentos que você precisa ficar um pouco avoado, pensar diferente, aquele momento que você fica, a mesma posição da distração. Sim, mas você está pensando em alternativas. Mas agora é o mais interessante, eu quero que você foque no seu exército. Esqueça o passado, esqueça o futuro. Foque nas suas armas e comece a se distrair com o que você tem agora. Como assim, Cláudio? Está ficando cada vez mais louco isso tudo aqui. Vê só,
Quando você começa a se distrair com as armas que você começa a ver possibilidades de como usar as armas que você tem. É como se você estivesse em uma rua e você imagina múltiplas ruas agora. Já que você consegue imaginar tanta coisa com a sua mente, você está com espada agora. Fique imaginando, o que eu posso transformar essa espada aqui? No que essa espada pode se transformar? Será que ela pode virar um bumerangue? Será que ela pode virar um arco e flecha? Será que ela pode virar um míssil, uma metralhadora? É meio louco isso aqui, mas a gente tem essa capacidade. Então, quais armas que você tem hoje? Comece a ultrapassar os limites, se distrair no sentido de ver múltiplas possibilidades para as armas que você tem. Se você mora de aluguel, se você já tem uma casa própria, se você já é casado, se você é solteiro, se você tá pobre, rico, o que você é hoje? Imagine múltiplas possibilidades para que você viva coisas incríveis na sua mente e essa mentalidade vai trazer profundidade. Tá conseguindo? É, agora você está começando a entender, eu tenho certeza disso. Então quando você foca nas suas armas, se distraia, no sentido de imaginar possibilidades de como usar o que você tem. Já que a gente consegue imaginar tanto e profundidade traz alternativas, o que é que você tem hoje? Se aprofunde no que você tem, encontre possibilidades de melhora. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Tá muito interessante isso aqui, né. E o outro ponto que eu coloquei aqui, a arte de virar o jogo. Foque no que você tem e não no que te falta. Cheque mate, você já zerou o jogo, você já está pronto agora para focar no que realmente importa e para não se distrair negativamente, porque também existe distração positiva, que pode ser muito benéfica para você. Foque nas suas armas e comece a pensar em possibilidades de como vai usar essa arma. Esquece o que você não tem. Esquece o que você não tem. Não foca a sua energia. Você já entendeu que se você focar naquilo, você vai se aprofundar. E profundidade te dá o quê? Alternativas. E se essa profundidade for negativa, você vai ter possibilidades alternativas negativas. Por isso, tome cuidado onde está seu foco, porque não é apenas sobre tudo que você foca expande, tudo que você foca você se aprofunda. E profundidade, você vai aprender coisas, você vai ver coisas que podem te paralisar. Por isso, tome cuidado. E antes de finalizar o vídeo aqui, tome cuidado também com profundidade positiva. É, tem um lado negativo também no positivo. Você pensar em tantas coisas, ver tantas possibilidades positivas, que agora você não sabe qual você vai escolher. Não dá para abraçar todas as oportunidades. Você vai ter que escolher algumas e levar para sua vida. Mas qual das oportunidades eu vou abraçar? Aí vai da sua experiência, da sua maturidade emocional para entender o que é melhor para você. E se você quiser mais vídeos sobre isso, eu posso dar um complemento desse aqui. E no próximo vídeo é só comentar aí, deixa o like, se inscreve e é isso.